estar aqui com vocês. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: eu já vi algumas pessoas falando, nunca ouvi falar, não sabia. Alguém já pensou em exercícios para os olhos, ou exercícios nos olhos? Ou quando vocês pensam, me ouvem falar disso, pensam exatamente o que esse GIF está mostrando aí, um olhinho fazendo esteira? Alguém aqui já ouviu falar? Quero ver aí no chat, tá? A fisioterapia ocular, gente, é uma área nova, tá? Comparado com as outras áreas, né? Então, é uma área nova, recente. Como o Rodrigo falou, muitas vezes nem os médicos indicam, porque não conhecem realmente, os pacientes também não conhecem. Então, eu espero que a partir de agora, pois a Franciele está dizendo que nunca ouviu falar, imaginou, né, Franciele, o olhinho andando na esteira. Então, pessoal, a partir de hoje, eu espero que quem estiver aqui propague também esse conhecimento para outros pacientes. Quem for de alguma associação, propague esse conhecimento, porque existe uma condição de melhora para quem tem uma diplopia, para quem tem outras alterações visuais que a gente vai falar aqui, tá? Só para mostrar para vocês, os olhos da gente têm músculos iguais às outras partes do corpo. Então, quando a gente vai na academia, a gente malha bíceps, a gente malha tríceps, quadríceps, faz agachamento e tal. Só que ninguém lembra dos olhos. Os olhos têm músculos iguaizinhos aos demais músculos do nosso corpo, que precisam se exercitar para não ficarem fracos. Então, eu estou mostrando aqui uma imagem bem simples de todos os músculos extraoculares que fazem os movimentos. Então, quando a gente olha para cima, para um lado, para o outro, quando a gente lê alguma coisa que a gente precisa aproximar os olhos, isso acontece em decorrência desses músculos. Vou falar, tá, Angie? Já eu respondo sua pergunta. E aí, pessoal, a partir desses músculos, a gente consegue movimentar nossos olhos. E todos os músculos do nosso corpo são inervados para conseguir realizar movimentos. Não é diferente nos músculos extraoculares. Os músculos extraoculares também são inervados por esses nervos que vocês estão vendo aí. Porém, o mais importante para a noite de hoje é o nervo óptico. E eu já vou falar já por quê, tá? O nervo óptico, gente, é um nervo sensitivo. O que é que significa isso? Ele capta a informação visual do ambiente, então a gente enxerga a luz e transmite essa informação para cá, para dentro da nossa cabeça, para dentro do nosso juízo. Eu brinco com meus alunos, chamo de juízo. Essa informação vai ser interpretada, vou mostrar para vocês aqui a próxima imagem, nessa região aqui que se chama o córtex occipital, tá? Então, o que é que o nervo óptico faz? Pega a informação do ambiente, então aqui vocês estão me enxergando, espero, tá? Estão me vendo aqui, e essa informação que vocês estão me vendo, ela não vai ser interpretada nos olhos, ela vai seguir todo esse percurso aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Eu acredito que sim. Ela segue todo esse percurso aqui para ser interpretada aqui atrás no lobo occipital, tá? E aí, como a gente enxerga de forma binocular, com os dois olhos, a junção das duas imagens dos dois olhos fazem com que a gente consiga ter a capacidade de visão 3D e de visão de profundidade, o que é muito importante. Vou falar já o que é que o déficit da visão de profundidade da visão 3D pode causar na gente, tá? Mas, por enquanto, eu quis trazer aqui para vocês a anatomia e a fisiologia do que acontece com esse nervo óptico para a gente poder entender o que vai acontecer aqui na esclerose múltipla, tá? Quais são os principais distúrbios, tanto sensoriais quanto oculomotores da esclerose múltipla? Rodrigo falou há pouco, né, que é muito comum a visão dupla, que a gente chama de diplopia, por conta da neurite óptica. A neurite óptica é a inflamação do nervo óptico, que é aquele nervo que eu acabei de falar, que leva a informação visual lá para o lobo occipital, tá? Então, a pessoa que tem uma diplopia ou visão dupla vai enxergar exatamente o que tem nessa imagem aqui. Vocês estão vendo que essa imagem está meio distorcida, né? A moça está com 2 bocas, com 4 olhos. Então, a pessoa que tem diplopia vai enxergar dessa forma. E não sei se alguns de vocês tiveram aqui, mas pode ser um dos primeiros sintomas da esclerose múltipla. Essa paciente que eu citei há pouco, que levou 5 anos para conseguir um diagnóstico, começou exatamente com a diplopia. E aí fez diversos exames, foi no oftalmo, a oftalmo falou, não é nada demais, isso pode acontecer e tal, mas ela demorou muito tempo porque os sintomas delas foram apenas visuais.
Quando eu falo apenas, pessoal, pensem que não é um apenas minimizando o sintoma, muito pelo contrário, porque tanto a diplopia quanto os demais sintomas visuais da esclerose múltipla podem acarretar em diversas coisas, principalmente em risco de quedas, que eu vou falar nesse instante para vocês. Além da diplopia, que é essa visão dupla, pode acontecer distúrbios de convergência. O que é que significa isso? Quando a gente vai ler alguma coisa de perto, nossos olhos precisam se aproximar. E aí sim a gente consegue fundir as imagens dos dois olhos e conseguir enxergar de perto. Muitos pacientes com esclerose múltipla têm essa dificuldade de convergência, tá? Além disso, pode acontecer, né, alteração tanto da profundidade, que eu falei há pouco, quanto da visão 3D. E aí, pessoal, pensem que quando a gente vai subir uma escada, por exemplo, a gente precisa enxergar essa profundidade da escada. Se a gente não tiver essa noção de profundidade de uma escada, a gente vai cair. Então, observem vocês aí que estão assistindo, se vocês têm, às vezes, alguma dificuldade de subir uma escada porque não está enxergando bem aquele batente, não está conseguindo dimensionar qual é a profundidade daquele batente. Então, isso pode gerar quedas. E é uma das coisas que a gente mais preconiza é a prevenção de quedas, tá? E aí eu trouxe aqui, eu sou pesquisadora, por mais que eu esteja falando para pacientes, eu sei que vocês gostam de saber da ciência, então eu trouxe aqui 2 artigos para mostrar para vocês. Esse daqui mostra a visão binocular em pacientes com esclerose múltipla e fala exatamente o que eu trouxe há pouco, que alguns pacientes cursam com dificuldade de convergência, dificuldade da esteropsia, que é a visão 3D, e esses sintomas são muito piores em pacientes que têm, sim, a neurite óptica, tá? Além desse estudo, a Liz falou sobre a fadiga. E a fadiga, gente, pode ser ocular também. Então, aquele momento em que você está com aquela visão cansada, às vezes fica com a pálpebra tremendo, que a gente chama de fasciculação, isso pode ser uma fadiga ocular, tá? E isso tem tratamento, isso tem reabilitação, tá? Então, a fadiga ocular é um dos sintomas que podem acontecer também em pacientes com esclerose múltipla, além da dificuldade de convergência que eu já havia falado. Eu esqueci o nome, Esqueci seu nome, meu amor, me perdoe, eu não vou encontrar aqui mais no chat. Mas ela me perguntou quando é que isso é indicado. Pessoal, sempre que vocês tiverem algum sintoma visual ou ocular, seja fadiga, seja diplopia, que é a visão dupla, tá com dificuldade de ler de perto, procurem o médico de vocês, tá? Espero que muitos neurologistas consigam ter uma visão maior sobre a fisioterapia ocular para poder encaminhar vocês, tá? E aí, dessa forma, tendo qualquer alteração visual, a gente consegue reabilitar, tá? A gente usa exercícios para fortalecer a musculatura extraocular, aqueles músculos que eu mostrei há pouco para vocês. A gente usa prismas também, que está sendo demonstrado aqui nessa imagem, para poder ajudar a luz que está entrando do ambiente ir para o lugar certo no olho. Estou tentando falar aqui de uma forma bem fácil para todo mundo entender, tá? A gente utiliza exercícios, a gente utiliza terapia manual, que a gente chama para relaxar a musculatura, estimular outras. Então, a gente tem diversas formas de fazer com que a qualidade visual de vocês melhore, tá? E aí, pessoal, indo além da visão, eu gosto sempre de trazer que o sistema visual é um dos responsáveis pela manutenção do nosso equilíbrio. E aí, muitos pacientes chegam para a gente no consultório com esclerose múltipla e a gente vai avaliar, poxa, não tem alteração proprioceptiva, somatosensorial, que é alteração das articulações do corpo, vou falar assim, que mantém o equilíbrio. Não tem alteração vestibular também, que é quem mantém a nossa posição da cabeça no espaço, mas tem alteração visual. É um paciente que tem diplopia ou é um paciente que tem uma alteração da esteropsia, e aí a gente, que é a visão de profundidade 3D, tá? E aí a gente fala, poxa, a gente precisa trabalhar o sistema visual, porque esse sistema visual, ele é responsável, é um dos 3 responsáveis pela manutenção do nosso equilíbrio. Consequentemente, a gente trabalhando esse equilíbrio, a gente evita quedas. Então, pessoal, se vocês estiverem assistindo aí, quiserem dicas de pessoas na cidade de vocês,
entre em contato, que eu indico pessoas, tem pessoas no Brasil inteiro trabalhando com fisioterapia ocular, tá? Podem entrar em contato comigo, que eu indico para vocês. Não vou trazer aqui exercícios para vocês, o que eu posso fazer em casa, porque ainda é algo muito, muito novo, e a gente precisa avaliar cada paciente de forma individualizada. Da mesma forma que eu avaliaria, por exemplo, um paciente que tem dificuldade de pentear o cabelo, ou um paciente que tem dificuldade de caminhar. Isso a gente precisa fazer avaliação muito individualizada, tá? Então, vou deixar aqui meus contatos, caso vocês queiram alguma dica sobre isso. É o meu Instagram, o Instagram do lado do consultório e o meu e-mail, se vocês tiverem interesse e precisarem de alguma indicação, por favor, entrem em contato comigo e contem comigo, tá bom?